Continuando as comemorações do Agosto Laranja, mais do que falar sobre as dificuldades e os problemas que os EMers têm, hoje eu quero trazer um vídeo diferente. São histórias inspiradoras de EMers que estão tocando a vida e vivendo bem, mesmo tendo esclerose múltipla. Vamos conhecer algumas trajetórias incríveis e descobrir como é possível encontrar a felicidade mesmo diante de tantos desafios impostos pela esclerose múltipla. E aí, você tá preparado? Separa sua pipoca, ajeita o sofazinho e bora pro vídeo de hoje. Fala, amores! Seja muito bem-vindo ao mundo da esclerose múltipla. Aqui nós exploramos a fundo tudo sobre esclerose múltipla, exercícios físicos e como você pode viver bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro, sou fisioterapeuta especializada em esclerose múltipla, mentora de EMers e fundadora da Balance Fisioterapia. Uma frase que eu gosto muito e utilizo com frequência é que é possível sim viver bem tendo esclerose múltipla. E o vídeo de hoje é a prova viva de que essa frase é verdadeira. Eu trouxe 4 histórias reais de pessoas que, dentro dos altos e baixos que a esclerose múltipla propõe, conseguiram controlar os seus sintomas e viver bem. Antes de mergulharmos nessas histórias inspiradoras, a gente precisa fazer uma pequena revisão. Lembrar que a esclerose múltipla é uma doença crônica e autoimune lá do sistema nervoso central, que ela afeta o cérebro e a medula. Ela atinge milhões de pessoas no mundo inteiro, mas ela é considerada uma doença rara. Os seus sintomas são os mais variados e vão depender da área do sistema nervoso central que foi atingida. Os sintomas mais comuns são a fadiga, a dificuldade para se locomover, a dificuldade de visão, alterações da sensibilidade, alterações do equilíbrio e muitos outros mais. No entanto, cada pessoa vivencia a doença de uma maneira única, com diferentes intensidades e progressões. Então, bora conhecer a primeira dessas 4 histórias inspiradoras de pessoas que estão vivendo a sua vida ao máximo, mesmo tendo esclerose múltipla. A primeira história é da Ana. A Ana foge do padrão quando a gente fala sobre esclerose múltipla. Isso porque ela foi diagnosticada com 57 anos, bem longe da idade padrão que nós falamos entre os 20 e os 40 anos. A história da Ana com a esclerose múltipla começou em 2020, após ela tomar uma vacina da gripe e com sintomas estranhos começando a partir daí. Sintomas como dormências, o sinal de Lhermitte, que quando a pessoa baixa o pescoço, ela sente correr uma onda de choque por toda a coluna, e o abraço da EM. Aliás, a gente tem um vídeo explicando tintim por tintim o que é esse tal de abraço da EM. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. A Ana, ela é psicóloga e essa ligação com a área da saúde a deixou intrigada diante de tantos sintomas diferentes. E ela foi atrás buscando médicos para obter o diagnóstico e entender o que estava acontecendo com ela. A partir daí, a Ana começou a procurar médico após médico, uma incansável investigação. E cada um que ela passava dizia que ela não tinha nada, para ela ficar tranquila, que logo passaria. Depois de mais de um ano de uma busca incessante, onde não conseguia o diagnóstico, a deixava inconformada. Ela sabia que tinha alguma coisa errada e ela saiu lá de Niterói, no Rio de Janeiro, aqui para São Paulo, para buscar um especialista que poderia ajudá-la. E foi assim, depois de muita espera e de muita busca, que a Ana conseguiu seu diagnóstico de esclerose múltipla em abril de 2021. E foi nesse exato momento, ao receber o diagnóstico, que a Ana tomou uma decisão, que ela não ia deixar a esclerose múltipla a abater, que apesar de ter o diagnóstico e isso ser um desafio, ela não ia ficar se lamentando, que ela iria correr para aprender a ficar bem, mesmo diante de qualquer desafio que a esclerose múltipla pudesse oferecer a ela. A Ana e eu nos conhecemos através de uma live, onde eu estava explicando sobre a prevenção da esclerose múltipla. E eu expliquei a minha teoria do corpo transbordando, onde você tem que manter uma reserva funcional. Quanto melhor você está no seu diagnóstico, no início dos sintomas, você tende a se manter melhor
por mais tempo. E desde o seu diagnóstico, é isso que a Ana tem feito. Ela tem se empenhado e buscado cada vez mais saúde para sua vida. A Ana continua trabalhando, apesar de tudo, em sua associação. E além disso, faz fisioterapia, controla sua alimentação, pratica bons hábitos de vida, como a medicina ayurvédica e muito mais. A Ana é nosso exemplo vivo de mesmo quem tem um diagnóstico mais tardio, com mais idade, com mais experiência, que é possível viver bem. Principalmente quando você foca em ter uma boa saúde, bons hábitos de vida e exercício físico dentro da sua rotina. E o mantra que a Ana usa diariamente é viver o hoje, o aqui e o agora. Bora conhecer nossa próxima EMER, que também é um exemplo que é possível viver bem. Vou te apresentar a Bia. A Bia é o oposto da Ana. A Ana teve o diagnóstico mais velha, fora daquele padrão. E a Bia teve o diagnóstico bem novinha, também fora daquele padrão entre os 20 e os 40 anos. Quando a Bia tinha apenas 12 anos de idade, ela começou a sentir um formigamento estranho na sua língua. Em 2 dias, esse formigamento já tinha evoluído para metade do seu rosto. Em 2 dias, essa sensação já tinha evoluído para a metade esquerda inteira do seu rosto. Em menos de uma semana, essa alteração de sensibilidade ficou tão forte, que pegou o lado esquerdo inteiro dela, tirando toda a sensibilidade. E para você ter uma ideia de quão grave foi isso, ela chegou a queimar a mão e não sentir dor, só percebeu porque formou uma bolha horrível. Seus pais, super assustados com a situação, a levaram imediatamente no hospital para investigar o que estava acontecendo. E apesar de ter feito vários exames, não chegaram ao diagnóstico. 1 ano mais tarde, aos 13 anos, a Bia sofreu mais um surto. Mas dessa vez, durante a investigação, foi possível sim diagnosticá-la com esclerose múltipla. Agora você imagina, no início da adolescência, você receber um diagnóstico tão desafiador quanto a esclerose múltipla? Imagina como ficou a cabecinha da Bia. Para ela, simplesmente não foi fácil. Por anos e anos, ela negou a doença. Ela deixou a esclerose múltipla de lado e se negava a tratar. Chegava a falar frases como: porque eu vou me cuidar se a esclerose múltipla vai me matar? Até que tudo mudou 5 anos mais tarde, aos 18 anos, quando ela conheceu o namorado, aliás, noivo e futuro maridão, na faculdade de nutrição. Após um surto no início da faculdade, ele a colocou na parede e disse: "E aí, você vai tratar essa doença ou vai ficar aí de palhaçada?" A partir daí, a Bia decidiu focar na sua saúde, olhar mais para si, cuidar dos seus hábitos e mudar a sua vida. Com os conhecimentos da faculdade de nutrição e o apoio do namorado, a Bia mudou completamente a sua alimentação. Começou a se exercitar e pouco a pouco foi vendo a transformação que estava ocorrendo na sua vida. Hoje, aos 24 anos, a Bia se tornou a nutricionista dos EMERS, onde ela ensina e mostra que é comendo de forma natural, com os alimentos certos, focando no que é necessário, é possível sim viver bem tendo esclerose múltipla. Com mais de 10 anos de doença, a Bia é outro exemplo vivo que, seguindo as orientações corretas e focando na sua saúde, é possível sim viver bem. E a Bia é minha parceira num quadro mensal que temos lá no Instagram, o Desesclerosando, onde desmistificamos tudo relacionado à esclerose múltipla, trazendo a importância de uma dieta, de uma alimentação saudável e do exercício físico na vida dos EMERS. Então, fica o convite para você de visitar tanto o meu Instagram quanto da Bia, que estão recheados de conteúdos para que você aprenda mais e possa viver bem, assim como ela. Os links estão na descrição do vídeo, basta você clicar lá e, chegando no nosso perfil, conta a sua história. O que você tem feito para viver bem? E aí, preparado para mais uma história incrível? A próxima história vem mostrar que não são só as mulheres que podem viver bem tendo esclerose múltipla. Apesar de ser minoria entre os EMERS, os homens têm histórias incríveis de superação e de controle da esclerose múltipla. E para isso,
eu trouxe a história do Aloysio, que eu vou contar para vocês. Em meados de 2004, Aloysio, aos 23 anos, estava jogando futebol com os amigos na praia. E do nada, começou a sentir um formigamento estranho nos dedos da mão e no seu rosto. Achou muito estranho, mas como estava na praia, não tinha nada o que fazer. Mas quando ele voltou a São Paulo, resolveu procurar um neurologista para entender o que tinha acontecido com ele. E o médico levantou duas hipóteses. Poderia ter sido um AVC, um pequeno AVC, ou poderia ser esclerose múltipla. Por ter melhorado logo em seguida e por problemas da vida, ele não levou adiante essa investigação para entender de fato o que ele tinha. 4 anos mais tarde, já casado com sua esposa, que é fisioterapeuta, ela sugeriu que ele buscasse entender melhor o que havia acontecido com ele 4 anos antes. Foram atrás de um novo neurologista e esse pediu uma ressonância. E nessa ressonância estava descrito que ele poderia ter uma doença desmielinizante. Mas o médico consultado disse que ele não teria nada para fazer, só teria que esperar. Inconformado com isso e lembrando da possibilidade do diagnóstico de esclerose múltipla, ele resolveu procurar um médico especialista em EM. E foi isso que ele fez. Com esse médico, o diagnóstico de esclerose múltipla foi confirmado e ele iniciou seu tratamento. Aloysio ficou sem nenhum sintoma desde 2004 até meados de 2010, onde teve um novo surto sensorial. A partir daí, sua ficha caiu e, além da medicação, começou a fazer exercícios físicos, ficando bem até 2017, onde teve um grave surto que alterou a sua sensibilidade, a sua força muscular, o seu equilíbrio, a sua marcha e a sua coordenação motora. Foi a partir desse terceiro surto que ele realmente decidiu levar a sério a reabilitação, cuidando da sua alimentação, seus hábitos de vida e, claro, de fazer a fisioterapia regularmente. Para Aloysio se manter ativo em casa, com a esposa e com as filhas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, era essencial. E assim ele o fez, se recuperando quase 100% do último surto. Hoje ele vive com a família nos Estados Unidos e lá ele está retomando a sua vida pessoal e cada vez mais se dedica aos cuidados da saúde e dos bons hábitos de vida. E a história do Aloysio nos inspira, mostrando que é sempre possível recomeçar. E são nesses recomeços que a gente se encontra, se supera e descobre novas possibilidades de viver bem. E aí, você curtiu a história do Aloysio? Até agora, já vimos histórias de quem teve o diagnóstico mais velho, de quem teve o diagnóstico mais novo, de homens com esclerose múltipla. E agora, nessa última história, para fechar com chave de ouro o nosso vídeo, mostrando a importância do acompanhamento especializado e da persistência do EMER. E eu vou te contar a história da Má, que teve a vida virada completamente do avesso após o diagnóstico da esclerose múltipla. A Má sempre foi uma mulher ativa, trabalhadora, ligada nos 220. Ela é neuropsicóloga e trabalha principalmente com crianças que têm o transtorno do espectro autista. Na sua vida, corria tudo bem, até um dia ela levantar de madrugada para ir ao banheiro e olhar e perceber que metade do seu rosto estava paralisado. Mas isso não abalou, ela achou estranho, mas foi dormir. Na manhã seguinte, ainda persistia com essa sensação estranha no rosto. Mas, como era ligada no 220, decidiu não parar. E foi, de manhã, logo cedo, fazer pilates, como já era sua rotina. Chegando lá, ao ver o seu rosto, as fisioterapeutas ficaram assustadas e não a deixaram treinar, falando que ela teria que procurar imediatamente um hospital para ver o que estava acontecendo com ela. A muito contragosto, a Má foi para o hospital e por ali ficou. Inicialmente acharam que ela poderia ter sofrido um AVC, mas após alguns exames, esse diagnóstico foi descartado. Após realizar uma ressonância magnética, aí sim foi confirmada a esclerose múltipla. E receber o diagnóstico aos 30 anos foi um golpe duro na vida da Má, que teve a vida virada literalmente do avesso. Ela teve que desacelerar, mudar daquele emprego que ela tanto amava, teve problemas no relacionamento e muito mais. E o sintoma que mais atrapalhava a vida da Má era a fadiga, que a impedia de sair, de treinar e até
de trabalhar. A Má e eu nos conhecemos num programa que eu tenho chamado Esquadrão Antifadiga, onde eu ensino os 4 pilares do controle da fadiga e como você pode aplicá-los na sua vida. Nesse período de acompanhamento, a Má literalmente teve sua vida transformada. Para você ter uma ideia, quando a gente começou esse programa de acompanhamento, a Má tinha níveis altíssimos de fadiga e ela mesma relatava que não conseguia fazer exercícios, principalmente os exercícios aeróbicos. Segundo ela, nem 1 minuto de exercício de bike, de bicicleta, era possível fazer. E durante o acompanhamento, eu a desafiei a iniciar gradativamente, de 1 minuto em 1 minuto. Gradualmente, a Má foi evoluindo e o seu tempo na bike foi aumentando à medida que a sua fadiga ia diminuindo. Para você ter uma ideia, hoje em dia, mais de 1 ano após o nosso acompanhamento, ela é capaz de fazer mais de 2 horas de bicicleta ininterruptamente. E já iniciou o treino de corrida na esteira, que lá no começo ela nem pensava em caminhar na esteira. Hoje já está correndo. A Má é nosso exemplo incrível de que um acompanhamento especializado e dedicado para você, como que ele pode transformar a sua vida. E além disso, não basta só ser acompanhado, tem que aceitar os desafios, estar de braços abertos para receber essa orientação e assim continuar. Se você se interessou por o Esquadrão Antifadiga que eu falei, manda um comentário aqui embaixo que eu te explico um pouco mais. Mas antes desse vídeo acabar, eu tenho 3 missões para você. A primeira é, se você curtiu essas 4 histórias incríveis de Emers, deixe seu like nesse vídeo. E aproveita e já se inscreve no canal. Assim a gente mostra para o YouTube que o nosso canal é relevante e ele vai mostrar para cada vez mais Emers. E para você não perder nenhum vídeo que sai semanalmente aqui no nosso canal, quentinho, clica lá no sininho para você ser notificado toda vez que chegar vídeo novo por aqui. Nossa, que histórias incríveis, hein? Cada uma delas mostrando que, independente da sua idade, do seu sexo, de quando foi feito o seu diagnóstico e do quanto você sofreu com ele ou não, com acompanhamento correto, aceitando os desafios, entendendo os recomeços, entendendo que é necessário cuidar da sua saúde e vivendo o hoje, quanto é possível você viver bem. A EM é uma doença muito desafiadora, mas são essas histórias que fazem e ajudam a você a seguir em frente, mostrando o quanto é possível sim viver bem. Então, compartilhe esse vídeo com aquele Emer que precisa de um gás, de uma energia renovada, com essas histórias que eu trouxe aqui para você. Mas eu também quero conhecer a sua história. Então, aqui nos comentários, conta para mim qual é a sua história com a esclerose múltipla e o que você tem feito para viver bem. Eu quero muito fazer a parte 2 desse vídeo, com novas histórias, para motivar e fazer com que você continue a sua jornada. Então me conte a sua história. Quem sabe ela não apareça aqui na parte 2, hein? Enquanto você comenta, eu te espero lá no nosso próximo vídeo. Tchau!